Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma semana de aula, tá bom? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, protegido em casa, tá? Hoje, então, é segunda-feira, né? Dia 15 de junho, e nas segundas-feiras nós fazemos português. Hoje nós vamos fazer as páginas 16 até a página 21. Nós vamos falar sobre dois assuntos que a gente já falou. Então, isso aqui é como se fosse uma revisão, porque a gente já conhece esse assunto, tá? Vamos falar sobre o R e o RR e o SSS. Então, vamos para as páginas. Vamos para o livro. Então, vamos lá. Acompanhar aqui o livro. Quem nunca confundiu o R e o RR, tá? Esse é o R sozinho e esse é o R que ele tem um irmãozinho aí acompanhando ele. E o S e o SS, mesma coisa, tá vendo? Tem o R sozinho, tem o S sozinho. Tem o RR acompanhado e tem o SS acompanhado, tá bom? São dois casos parecidos. Uma letra que pode ser usada para representar mais de um som. Calma. O que determina o som é a posição em que essas letras ocupam nas palavras. Então, tudo vai depender de qual lugar que está o RR e onde está o SS. Não é preciso ficar nervoso, não precisa ficar nervoso. A língua portuguesa apresenta muitos casos interessantes e esse é um deles. Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro sobre a letra S, consoante, tá? Ela não é vogal, ela é consoante, porque vogal é a, E e a U. Se ele não é vogal, ele é uma consoante. Então, a letra S, ela é consoante. Quando que a letra S, ela tem que ser usada? Em qual ocasião a letra S, ela é utilizada? A consoante S, ela tem que ser usada no início de palavras, tá? Ó, só o S sozinho. Sinal, começa com S. Sofá, também começa com S. Sino, também começa com S. Suco, também. Deixa eu ver mais palavras aqui. Situação, tá? Tem várias, pessoal. Mas o S sozinho nós devemos usar no início das palavras. Mas, professora, será que eu posso usar assim? Suco. Será que eu posso começar uma palavra com dois S's? Posso escrever suco assim, com dois S's? Eu posso escrever, deixa eu apagar a lanterna aqui. Eu posso escrever sino com dois S's? Gente, nunca, tá? É igual o RR. Eu posso escrever rua começando com os dois R's? E rato? Nunca. Isso não existe. Eu não posso começar uma palavra com dois R's e eu também não posso começar uma palavra com dois S's, tá? As palavras, elas começam com um S. Sino, sinal, suco, suspense. Vocês estão vendo? É tudo com um S só. Aqui, aqui, aqui. Eu não uso dois S para começar a frase. Se você escrever assim com dois S, é zero na hora. Não existe, pessoal. Então, já vai tirando da cabecinha aí que vocês podem escrever uma palavra que começa com dois S ou com dois S ou com dois R's aqui, ó. Rua é um R. Rato é um R. Estão vendo? Não comece palavra com dois S. Então, vamos botar pro livro aqui, ligar a lanterninha. Então, no início da palavra, eu posso usar um S. Sinal, sofá, sino, suco. Entre vogais, o S entre vogais, ele vai ter som de Z, ó. Idoso. Tá entre uma vogal e outra. Qual vogal? O O e o O. No meio tem um S, tá vendo? Eu posso usar o S no meio das vogais? Posso, mas ele vai ter som de Z. Idoso tem som de Z, mas é S. Visita tem som de Z. Por que tem som de Z, gente? Porque ele tá entre vogais. Então, quando a letra S, ele fica bem no meio de duas vogais, ele tem som de Z, ó. Aqui é a vogal I e aqui é outra vogal I. O S tá bem aqui no meio, então ele vai ter som de Z. Visita.
Aqui outro, pesado. Olha o S no meio de duas vogais. O S está na vogal, entre a vogal E e entre a vogal A. Então tem som de Z, pesado. E aqui é a mesma coisa, asilo. O S ele tá entre o A, que é vogal, e o I, que é vogal. Tá bem aqui no meio, tá? Um sanduíche aqui, ó, entre o A e entre o I. Então, o S, ele pode ficar entre as vogais, mas ele vai ter o sonzinho do Z. E também podemos usar o S após as consoantes. Consoantes, inseto, tenso, aqui é consoante N. Depois da consoante N, eu usei o S, inseto, tenso. Agora vamos falar sobre os dois S's. Quando a consoante S estiver entre vogais e o som for correspondente a S, a consoante em questão deverá ser duplicada. Por exemplo, ó, assado, sossego, sessenta, professor. Mas a gente não fala assim, né? A gente fala assado, sossego, 60, professor. Quando a consoante S estiver entre vogais e o som for correspondente a S, a consoante em questão deverá ser duplicada, que no caso é o SS, ela é duplicada. Ah, outra coisa, pessoal, não tem regrinha, tá? Vocês precisam aprender mesmo as palavras que usam dois S's. Não cai do céu, tá? Vocês não vão tomar um pozinho mágico para descobrir. Vocês vão ter que aprender as palavras que têm dois S's. Assado, sossego, assistir e assim vai. A consoante R, agora é o R, tá? O R sozinho. A consoante R, quando está entre uma vogal e uma consoante, possui som de RR, mas não tem RR. Quando, olha aqui, ó. Quando o R, ele tá entre uma consoante e entre uma vogal, ele vai ter som de dois R's, ó. Genro. Tá vendo? Esse R que puxa da garganta é o R forte. Genro. Mas não é R forte aqui que eu uso só um R. Por que ele tem esse som de R forte? Porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Aí fica genro. Aqui, enriquecer. Tem som de dois R's, mas é um R só. Porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Mas é um R só. Outro aqui é o RR, que vocês já conhecem. Também não cai do céu, vocês precisam aprender quais palavras que usam dois R's, tá? O RR, ele representa um som forte, foi o que eu falei. Quando a gente puxa da garganta, ó, barriga, barraca, guerra. Quando a gente arranha a garganta, quer dizer que é dois R's, é um som forte, tá? E somente deve ser utilizado entre vogais. O RR, ele só fica entre as vogais. Olha aqui, ó, tem um A aqui, tem um A aqui, e no meio bem esse RR aqui. Aqui também, barriga, tem um A e tem um I, no meio o RR. Guerra também, ó, tem a vogal E e a vogal A, e no meio bem o RR. E garrafa também, ó, tem o A de um lado e o A de outro, e no meio o RR. Então, é assim que a gente usa o RR. O RR, ele fica sempre entre vogais. Todas essas regrinhas que eu acabei de falar, essas regras, vocês vão aprender praticando. Só praticando vocês vão entender. Então, o exercício vai até a página 18, 19, 20 e 21. Eu vou deixar aí para vocês um vídeo muito legal para vocês aprenderem também algumas outras regrinhas, tá bom, pessoal? Um beijinho e até a próxima aula.